Bom, pessoal, vamos dar início aqui à nossa próxima construção, né? Dar início à etapa 3, onde vamos explorar as construções de polígonos, tá? Na verdade, nesse vídeo, nós vamos falar sobre a construção de triângulos, tá bom? E aí, a de outros polígonos, vocês vão explorar em atividades, levando em consideração o que foi discutido nesse vídeo, o que foi apresentado nesse vídeo e nos vídeos da etapa 2, tá? Então, a nossa atividade aqui consiste em construir um triângulo qualquer, sendo dadas as medidas dos lados, tá? Então, aqui eu tenho uma medida A, uma medida B e uma medida C. E aí, o que que acontece? Vamos fazer a representação aqui, né? Vamos imaginar aqui esse triângulo ABC. Então, aqui mede C, aqui mede A e aqui mede B, ok? Então, observe que como essa medida aqui é C, eu posso trabalhar com circunferência com centro em A, né, e raio C, C, para encontrar esse determinado ponto, tá? Então, aqui, ó, então imagina aqui, eu marco, né, eu pego no compasso a medida C, faço uma circunferência com centro em A e encontro esse ponto B aqui, ok? E aí, eu vou trabalhando com essas construções. Então, aqui, com o centro em B, eu quero encontrar uma medida A, então eu vou trabalhar com o quê? Construção de circunferência que tenha centro, que tenha raio A, né? Então, com centro em B e raio A, para pensar na construção desse ponto aqui. E assim por diante. Então, aqui a gente vai continuar trabalhando com construção de circunferências, tá bom? Vou deixar aqui. Primeiro, para essa construção, a gente precisa de uma reta suporte, tá? Então, uma reta que a gente chama de reta suporte, e eu vou fazer aqui, onde a gente vai dar início às nossas construções. Então, aqui, uma reta R. Ok? Vou marcar um ponto qualquer, que é onde eu vou começar, né, a partir de onde eu vou começar a minha construção. Então, minha construção aqui, vou começar desse ponto. E o meu triângulo, né, o que eu representei aqui o que eu esbocei, é esse aqui, e eu quero que a minha figura, ela seja exatamente esse triângulo aqui, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Como eu quero que essa medida aqui seja C, com o compasso, eu vou aqui marcar essa medida C para o meu raio, certo? E aí, eu vou construir com centro em A essa medida. Aliás, eu vou fazer duas construções, nossa, quase que não cabe na folha. Mas eu vou deixar assim mesmo, tá? Vou fazer a circunferência inteira para vocês verem que a gente tem duas soluções possíveis aqui para essa construção, tá? Fiz isso, então, eu obtive aqui o meu ponto B, certo? E eu sei que essa medida aqui, AB, é C, pela construção que eu realizei, ok? Agora, eu preciso encontrar o outro vértice desse triângulo, né, onde a distância dele até B seja A. Então, o que eu vou fazer? Venho aqui com o compasso, né? Então, eu vou transportar essa medida A que foi dada para cá. Então, eu vou construir uma circunferência com centro em B e raio A, ok? Fiz aqui. E aí, o que acontece? Ó, observe que eu encontrei aqui o lugar geométrico dos pontos que distam a unidades de B, certo? Então, qualquer ponto aqui tem essa característica, ok? Mas esse ponto que eu preciso encontrar, ele tem duas características. Ele precisa ter uma distância A de B, mas ele precisa ter uma distância Bzinho de A, tá? Então, o que que eu preciso fazer? A partir dessa minha medida B, certo? Ó, vou transportar para cá. Eu vou construir uma circunferência com centro em A e essa medida, e essa medida B. Aí, tô fazendo muito fraquinho, ele tá ficando aí, ok? E aí, o que que acontece? Ó, observe que aqui a gente encontrou dois pontos. Vamos observar aqui a característica desses pontos, né? Esses dois pontos a gente obteve na interseção das circunferências com centro em B e com centro em A, tá? Esse ponto, ele está a uma distância B
a uma distância Azinho de B, e ele está a uma distância Bzinho de A, pela construção que a gente fez. Então, esse seria o nosso triângulo, tá? Esse aqui é o meu ponto C. Então, aqui está um lado desse triângulo e aqui está um outro lado desse triângulo, ok? Observe que a gente tem duas construções, a gente achou um outro ponto que também satisfaz essa condição. Então, a gente tem duas possibilidades, a gente tem esse triângulo ABC, que satisfaz, né, essa construção, e esse triângulo aqui, vou chamar de C1, e aqui de C2, que também satisfaz essa construção. Como aqui ele não pede, né, todas as soluções, então a gente poderia construir só um. Mas aqui eu estou fazendo os dois, para que vocês consigam visualizar, certo? Então, aqui a gente tem duas soluções. Vou colocar aqui uma como uma solução. Então, esse aqui é uma solução para minha construção. Tá? E aí, o que acontece, pessoal? Observe que, como eu trabalhei com circunferências, né? A construção, ela fica fica meio suja, digamos assim, certo? Mas aqui eu tô construindo com circunferência para que vocês consigam visualizar, né, o raciocínio por trás dessas construções. Depois, tentem fazer essas construções novamente, usando arcos, para que ela fique mais limpa, digamos assim. Então, aqui, uma solução seria esse triângulo ABC1, certo? Então, toda essa região aqui. Está feita a nossa construção. Então, agora vamos a mais um exemplo. Construir um triângulo equilátero com 6 centímetros de lado. Então, primeira coisa, lembra, né, que eu comentei que naquela parte inicial das construções, que a gente não usa a graduação da régua nas construções, nas etapas. Então, o que a gente faz primeiro? Eu determino, né, eu faço uma marcação aqui de 6 centímetros, porque eu vou transportar ela com o compasso para a minha construção, tá? Então, primeiro passo, como esse meu triângulo tem que ter 6 centímetros de lado, eu já marquei um segmento aqui com 6 centímetros, tá? Que é ele que eu vou utilizar para essa construção. E eu já fiz uma reta suporte aqui, uma reta R, que é a partir de onde eu vou realizar, né, marcar o primeiro ponto, tá bom? Então, vamos lá, vou marcar um ponto qualquer aqui, um ponto P, tá? E aí, eu vou, né, com essa abertura 6 centímetros, eu vou construir uma circunferência com centro em P e raio 6 centímetros. Vou fazer a circunferência, vou fazer a circunferência inteira para vocês visualizarem, tá? Então, observe que eu encontrei um ponto Q aqui, na interseção com a reta R, e eu sei que a distância PQ é 6 centímetros, então, já vou colocar aqui, tá? Agora, o que acontece? Eu preciso encontrar um ponto que esteja a uma distância de 6 centímetros de P e de Q. Como a gente fez essa circunferência com centro em P e raio 6 centímetros, então, todos os pontos dessa circunferência têm essa característica. Agora, eu preciso encontrar um ponto que também diste, então, 6 centímetros de Q. O que eu vou fazer? Mantendo a mesma abertura do compasso, com o centro em Q, eu vou construir uma circunferência de raio 6 centímetros, certo? E aí, observe que aqui eu encontrei dois pontos de interseção, né? Eu encontrei esse e esse. Então, o meu vértice do triângulo pode ser um deles. Vou considerar só o R. Aqui, então, está feita a minha construção. Essa figura aqui, vou ligar aqui os segmentos. E assim, eu obtive um triângulo equilátero. Então, aqui. Certo? Então, aqui, essa minha figura é um triângulo equilátero.
Essa construção, além de, né, de ser utilizada para a construção de triângulo equilátero, ela pode ser utilizada também para a construção de ângulo de 60 graus, né? Porque se esse triângulo ele é equilátero, eu tenho aqui que a medida de cada ângulo interno é 60 graus. E aí, né, por meio dessa medida, então, se eu construo o ângulo de 60 graus e eu faço a bissetriz, eu tenho dois ângulos de 30 graus, tá? Então, se eu peço para vocês, construa um ângulo de 30 graus. Então, para construir um ângulo de 30 graus, eu uso essa ideia do triângulo equilátero, construo um ângulo de 60 e depois faço a bissetriz, né? Traço a bissetriz, obtendo assim dois ângulos de 30 graus, ok? É isso, pessoal. Refaça essa atividade. Caso vocês tenham dúvidas, né? Poste lá no fórum. Tentem fazer depois essa atividade usando só arcos de circunferência. Construam os passos os passos, né? Utilizados em cada construção para que vocês conheçam. E como a gente falou lá na aula inicial, né? Os alunos, eles precisam saber eles precisam elaborar um algoritmo com os passos de construções, então é importante que a gente faça isso, né? Estabeleça esses passos, defina certinho para ensinar isso em sala de aula, ok? É isso, agora é com vocês. Façam os quadriláteros que a gente vai pedir no Moodle e qualquer dúvida, poste no fórum.